Convido você, estenda a sua mão em favor, em direção a ele, e vamos pedir as bênçãos do céu sobre a vida dele. Estenda a sua mão em favor do pastor neste momento e vamos orar. Bendito Deus, ei-lo aqui, o teu servo, o teu profeta. Neste momento, ó Deus, ele irá nos transmitir aquilo que com certeza o Senhor colocou em seu coração, e cabe a nós, ó Deus, com as nossas mentes abertas, os nossos corações, para guardar a Tua palavra, entender a Tua palavra e disseminar a Tua palavra. Amém. Que isso não fique só nessas quatro paredes, só entre nós, mas também, ó Deus, como Teus missionários que somos, como Teus missionários que fomos escolhidos, que isso, ó Deus, possa alcançar outros e que possa trazer, ó Deus, refrigério aos corações. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui é seu, né? Ah, não, é meu. Som. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro culto, depois da volta das férias, muitas saudades, o renovo e a alegria de estar na casa de Deus. Nessa noite muito especial de culto, no qual celebramos a ceia do Senhor, em memória de Jesus, eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, que estão em casa, o sermão que recebi do Senhor, intitulado Ceia do Senhor, a hora da verdade. A partir do texto que convido vocês a abrirem, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 19, que diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio.
para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nesse breve texto, nessa breve perícope que lemos, quero destacar primeiramente a verdade, na hora da verdade, que é a hora da ceia, de que o mal existe e gera muito sofrimento e desesperança. Tem gente que pensa que não existe o mal, mas o mal existe e ele está presente à nossa volta, buscando a quem possa tragar. E ele estava presente ali na primeira ceia, ao se apossar do Judas Iscariotes, o traidor. O curto espaço que Jesus viveu aqui na terra, 33 anos, trouxe muita alegria e esperança para a humanidade, que chegou a acreditar que não tinha mais jeito. Como hoje, muita gente acredita que é daí para pior, não tem mais jeito. Os sinais e maravilhas que ele operou à vista de todos, quer por milagres, quer por ensinamentos, gerou uma expectativa com a chegada do Messias, do fim do mal, do fim do sistema do mundo e da implementação imediata do reino de Deus, haja vista ser ele Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus instituiu a ceia, afirmando que morreria nas mãos de políticos e religiosos de então, em sacrifício de amor, em favor, em benefício de toda a humanidade, incluindo discípulos e não discípulos, essa verdade bíblica, naquela atmosfera de medo e grande pressão e opressão, gerou nos discípulos uma desilusão, uma frustração que os levou a pensar, e muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, que o mal venceu o bem. Às vezes a gente pensa, vê as notícias que são veiculadas, a maioria ruins, e na lógica humana dos discípulos, como de muita gente que está sofrendo, fica o questionamento: se Deus existe, por que tanta guerra? Se Deus existe, por que tanta gente sofre? Se Deus existe, por que o mal se assenhorou dessa situação e fez essa tragédia? Se Deus existe, por que essa pessoa não é exterminada da face da terra? Nós podemos nos irar, mas não pecarmos. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida disso. Quando a gente quer resolver o problema na nossa força, a gente faz besteira, porque a nossa vingança é humana e limitada. Deus trata destas coisas, porque a lógica do reino de Deus é a lógica do amor apesar. Ele suportou todas as ofensas, todas as injúrias na cruz, por amor a nós, para que tivesse resposta esse nosso questionamento. Para que nós saibamos que tem jeito, que há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. E esta ceia marcou a vida deles porque é visual. Ele pegou elementos comuns à vida do povo de Deus, o pão, o alimento mais popular da terra, e o vinho, que simbolizava a alegria do povo de Israel, o fruto da videira, e ele passou a ensinar-lhes, deixar-lhes a última lição visual, porque aquilo que a gente vê, a gente grava com maior facilidade. Tudo isso que está acontecendo
que muitas vezes, como os discípulos da época da primeira ceia, nós não entendemos, não aceitamos, é parte de um plano de Deus, o plano redentor de Deus, que controla a história e detém todo o poder nos céus e na terra. Tudo vai acontecer na consumação dos séculos, no tempo de Deus. É por essa razão que celebramos a ceia do Senhor. A gente cansa de esperar, já faz muito tempo que Jesus instituiu a ceia. E mandou nós não esquecermos, mas celebrarmos em memória de que Ele é bom, que o bem vence o mal, esse mal não vai durar para sempre, até que Ele volte. Isto é um bálsamo contra as grandes tribulações que temos que suportar até a sua volta, quando Ele vai nos buscar, vem nos buscar, para vivermos com Ele eternamente no lugar de paz, no lindo país que Ele foi preparar, para que estivéssemos juntos em comunhão. Ao participarmos da celebração, e é uma celebração, não é o velório de Jesus, é a celebração da vitória do Senhor sobre o mal e sobre a morte, salário do pecado. Ao participarmos da celebração da ceia do Senhor, nós testemunhamos, nós temos consciência de que o mal existe e se manifesta na terra, dando a impressão de que venceu Jesus. Mas a verdade, e esta é a hora da verdade, a verdade presente na ceia que celebramos, é que Jesus venceu a morte e nos concede a salvação do poder do mal, que é provisória. O mal não durará para sempre. Já está chegando o dia, já está chegando a hora em que Satanás, pelo poder do Senhor, Satanás e seus agentes e seu sistema cairão por uma só palavra e serão eles julgados e condenados e lançados no lago de fogo para sempre. E nós teremos paz, o gozo nas bodas do Cordeiro. Para a parte da igreja geral, de pessoas da igreja que apostataram, que esfriaram na fé, a ceia é só mais uma. É um ritual vazio. Mas para os que estão firmes, os que têm o privilégio, os que têm a alegria de permanecer firmes e fiéis a Jesus, apesar das dificuldades, Ele nunca nos enganou, dizendo que seria fácil. A ceia é um testemunho do amor de Deus, que sustenta a fé dos seus até que Ele volte. Amém? Quando nós participamos, isso é um tônico fortalecedor para as dificuldades e para a esperança nas promessas do Senhor. A celebração da ceia é a hora da verdade, onde lembramos que Jesus, o nosso bem maior, Ele vence o mal e exerce juízo sobre os ímpios. Esse mal que as pessoas praticam e se gabam da injustiça no sistema dos homens, não ficará impune. Está no texto que lemos a advertência sobre o traidor, o que entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. Diz-nos aqui a palavra que seria melhor ele nem ter nascido, de tão grande que é o juízo. No registro da primeira ceia, Jesus denuncia o mal, alertando sobre o doloroso juízo a que estão sujeitos todos aqueles que, como Judas Iscariotes, traem a Jesus e seus irmãos
vendendo-os aos seus inimigos com requintes de crueldade. Deus é amor, mas Ele é justiça. Portanto, a celebração da ceia do Senhor é um memorial ao juízo de Deus, cujo cálice de ira está prestes a transbordar sobre o diabo, os seus anjos e sobre todos os agentes do mal, estabelecendo definitivamente o seu reino na sua segunda vinda. Ao participarmos da ceia do Senhor, temos a oportunidade de reafirmarmos a nossa fé incondicional, pois nós não nos guiamos por vista, em Jesus Cristo. E lembrarmos-nos de que a sua volta, com poder e grande glória, para vencer definitivamente o mal e julgar a terra, é a verdade a ser cumprida no tempo de Deus. Jesus voltará. Passará o céu, passará a terra, mas essa palavra se cumprirá. E nós veremos a sua volta, desde um extremo ao outro, do céu, de onde todas as bênçãos vêm, com grande poder e glória. Não mais para morrer, mas para resgatar os seus e julgar a terra. E nós que cremos nele, não pereceremos, mas temos a vida eterna. Como nos ensina a Bíblia, nesse dia da volta de Cristo, de grande salvação para os que creem e são fiéis aos mandamentos do Senhor, se verá a diferença entre o justo e o ímpio. Será também um dia de grande pavor para os ímpios, para aqueles que não têm o temor de Deus, pois será o tempo do juízo de Deus sobre seus atos, que não ficarão impunes. No reino dos homens, a gente dá um jeitinho. No reino de Deus, não existe espaço para a impunidade, pois a justiça do Senhor é incorruptível e não tem o ímpio por inocente. Por isso é muito sério, muito séria essa hora da verdade. E por fim, é a hora da verdade na transição, na confiança que Jesus tem ao delegar a liderança do reino, a implementação do reino, que os anjos queriam, mas foi conferida a nós, aos discípulos, em comunhão abençoadora na terra. Só assim é bênção, só assim a gente consegue, porque nem Deus trabalha sozinho, e Ele quer ver a gente em comunhão diante da sua mesa, na hora da verdade. Celebrada a primeira ceia, conforme o registro que lemos, tratado o mal da traição de Judas, que não estava com as vestes apropriadas e teve que sair para nunca mais voltar, depois de Jesus lhe dar a última oportunidade de redenção, ele entregou a cada um a sua porção de pão e de vinho, depois de orar, agradecendo essa bênção dos céus. E esses dois elementos populares que todo mundo conhecia, eles representavam visualmente o corpo e o sangue de Jesus, entregues por amor à humanidade. E feito isso, depois dessas premissas, ele passou a tratar as diferenças humanas entre os discípulos.
e consolidar todo o seu ensino dos 3 anos aqui na terra, sobre o perfil de liderança na missão de continuidade da obra que ele iniciou e estava confiando aos discípulos. Diante do mal-estar provocado pela revelação de que havia um traidor entre os que estavam à mesa, teve lugar uma discussão sobre quem seria o maior no reino dos céus. Quem é que manda na ausência de Jesus? E Jesus tratou o mal das disputas que sempre acontecem, disputas de poder, que sempre acontecem e atrapalham nossos relacionamentos, a nossa comunhão, afirmando que, diferentemente dos reis, dos povos que dominam sobre eles, e dos que exercem autoridade pelo autoritarismo e gostam de ser chamados benfeitores, de sair bem na foto, como os escribas e fariseus do seu tempo, que gostavam de estar à frente, de serem, faziam carinha de temor, mas eram hipócritas, e o seu coração estava cheio de rapina. O maior, no sistema do reino, na lógica do reino, o maior entre os discípulos é aquele que serve humildemente. Imagine que Jesus, o Rei dos Reis, deu o exemplo na cerimônia do lava-pés, lavando os pés aos discípulos. Na mesa da comunhão, a verdade é que os que têm uma vida de serviço a Jesus e permanecem ao seu lado nas tentações do mal, são aqueles dignos de confiança na continuidade da implantação do reino de Deus aqui na terra. E eles foram fiéis, porque chegou até nós hoje, quase 2000 anos depois, o Evangelho chegou até nós, porque foram fiéis neste depósito da confiança que Deus fez naquelas vidas. A celebração da ceia aqui na terra, em santidade, por isso nós nos examinamos antes de participar, para comermos para a bênção, é um ato de obediência que antecipa, é um prenúncio, o momento que comeremos e beberemos à mesa do Senhor, no seu reino, com as credenciais citadas aqui no texto, de autoridade, para, assentados em tronos, julgarmos a terra, julgarmos as tribos de Israel. Então, amados, concluindo, por todas essas verdades bíblicas, a saber que o mal existe, que Jesus vence o mal, e que Ele confia a nós a missão de anunciar essas boas novas de grande esperança do Evangelho, nós celebraremos a ceia do Senhor com toda a liberdade, com toda a esperança, vencendo o mal que nos cerca, pela fé, sem a qual ninguém verá a Deus, e obediência a Jesus Cristo, nosso bem maior, que vence o mal. Vencemos o mal com o bem. E mantemo-nos firmes, fiéis no serviço e na comunhão da igreja, como embaixadores do reino que Jesus nos confiou. Em nosso culto racional e também emocional, porque não é porque é racional com inteligência que não é emocional, a Deus,
celebremos com amor e com temor a ceia aqui na terra, em memória de Jesus, até que Ele volte para nos buscar e nos levar para o céu, a nossa verdade definitiva. Amém. Ainda cremos no céu? Eu quero ir para lá. E nós estaremos juntos. Aqui é só o ensaio. Por isso, não podemos nem devemos perder a oportunidade da ceia por nada neste mundo. Por isso é um culto, todo culto é especial, mas é um culto muito especial pela lembrança, pelo partir do pão, no amor, a nossa marca registrada. Amém?